Balconista de farmácia parte 1. 1. Conceitos básicos para a prática da farmácia. O primeiro esclarecimento que se faz necessário é diferenciar fármaco de medicamento. Fármaco é toda substância ativa farmacologicamente, ou seja, que promove um efeito farmacológico quando administrada a um organismo. É a substância pura que irá ser a responsável pelo efeito. Já o termo medicamento é empregado para o produto farmacêutico final que contém um ou mais fármacos, além de várias outras substâncias com funções as mais diversas, mas que não contribuem para o efeito farmacológico. Para ficar clara a diferença, vamos citar um exemplo. Uma das apresentações do medicamento Diovan marca registrada contém 14 comprimidos revestidos sulcados de 40 mg de valsartano. Na composição desses comprimidos, encontramos 40 mg de valsartano, além de celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, e promelose, dióxido de titânio, macrogol, óxido de ferro vermelho, óxido de ferro amarelo e óxido de ferro preto. De todas as substâncias contidas no comprimido de Diovan, apenas o valsartano responde pelo efeito antihipertensivo. Todas as outras substâncias apresentam um papel secundário, sendo responsáveis por características da forma farmacêutica, no caso comprimido. Todas essas outras substâncias que não são apresentam efeito farmacológico e entram na composição apenas como conservantes, secantes, agregantes, agentes de revestimento, etc., são conhecidas como excipientes. No conjunto, o fármaco e os excipientes formam o medicamento. Portanto, fármaco é a substância ativa e medicamento é o produto final que contém o fármaco, mas também contém todo um conjunto de excipientes, indispensáveis para a formulação do produto. Pois bem, se você já sabe a diferença entre fármaco e medicamento, vamos avançar no nosso aprendizado e conceituarmos outros muito utilizados no dia a dia da farmácia, forma farmacêutica, e via de administração. Como já falamos, um fármaco precisa ser misturado com várias outras substâncias para chegar ao medicamento. No final da preparação do medicamento, o produto toma uma forma, a chamada forma farmacêutica. Forma farmacêutica é, portanto, a forma física que o medicamento adquire. Para facilitar a compreensão, vamos dividir as formas farmacêuticas em sólidas, semissólidas e líquidas. Os medicamentos nas formas farmacêuticas sólidas apresentam-se como um sólido, como no caso dos comprimidos, cápsulas, drágeas, pós, supositórios, pastilhas, óvulos, etc. Quando adquire uma forma farmacêutica semissólida, o medicamento apresenta-se num aspecto de gel ou geleia, como no caso dos cremes, pomadas, pastas, géis, geleias, etc. E as formas farmacêuticas líquidas são representadas pelas soluções, suspensões, shampoos, enemas, colutórios, líquidos para injeção, etc. Agora que já sabemos o que é forma farmacêutica, vamos estudar as vias de administração. Todo medicamento precisa ser introduzido no organismo para que libere o fármaco que será o responsável pelo efeito. Como, ou melhor, pode onde, administrar os medicamentos? A resposta é pelas diferentes vias de administração. A via de administração é o local de entrada do medicamento em um organismo. Os conceitos de forma farmacêutica e via de administração têm uma correlação muito íntima, pois a escolha da forma farmacêutica orienta a via de administração a ser utilizada. Por exemplo, um comprimido deve ser utilizado pela via oral, um shampoo deve ser utilizado pela via tópica, etc.
As vias de administração são classificadas em interais e parenterais. Para as parenterais, há ainda uma subdivisão: parenterais diretas e parenterais indiretas. Uma via interal é aquela na qual o medicamento inicia o processo de absorção a partir de qualquer uma das porções do trato gastrointestinal TGIP. Exemplo: via oral, sublingual, bucal, retal, etc. Quando o medicamento não utiliza o TGI como ponto de início da absorção, a via é considerada parenteral. Benjamin Bell, em 1858, desenvolveu o método de utilização de uma agulha adaptada a uma seringa para injetar medicamentos diretamente no interior de tecidos. A prática recebeu o nome de injeção. As vias de administração que são parenterais e utilizam injeção são conhecidas como parenterais diretas. Como exemplos temos as vias subcutânea, conhecida pela sigla SC, intramuscular, IM, intravenosa, IV, intracardíaca, intraocular, etc. Todas as outras vias que não utilizam o TGI e nem o recurso da injeção, são conhecidas como parenterais indiretas. Como exemplos temos as vias cutânea, tópica, nasal, ocular, auricular, vaginal, etc. A via oral é a mais segura, econômica e conveniente. As desvantagens são a limitação da absorção, êmese, que significa vômito, destruição do fármaco por enzimas digestivas ou pelo pH gástrico, que é ácido, irregularidades de absorção e passagem do fármaco pelo fígado. Nas vias parenterais diretas, geralmente a disponibilidade do fármaco de forma mais rápida, ampla e previsível. As desvantagens é a necessidade de se manter a asepsia no local da administração, a dor provocada e a impossibilidade na automedicação. 2. Reconhecendo as diferenças entre fármaco, medicamento, forma farmacêutica e via de administração. Para verificarmos se já sabemos diferenciar fármaco de medicamento, e forma farmacêutica de via de administração, vamos exercitar um pouco. O produto Razilés marca registrada está disponível nas seguintes apresentações: 14 ou 28 comprimidos revestidos para uso oral contendo 150 ou 300 mg de alisquireno e os recipientes celulose microcristalina, crospovidona, povidona, estearato de magnésio, dióxido de silício, macrogol-talco, e promelose, dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho e óxido de ferro preto. Qual o fármaco, o medicamento, a forma farmacêutica e a via de administração? Isso é muito fácil de reconhecer. Fármaco, alisquireno, medicamento, Razilés marca registrada, forma farmacêutica, comprimidos revestidos, via de administração, via oral.